Olá, irmãos, a paz do Senhor, a paz de Cristo a todos aí. Voltei aqui para fazer o vídeo continuado do que eu falei da outra vez, que eu estava falando sobre experiências sobrenaturais com Deus, certo? E falei com o intuito desse canal desde o primeiro vídeo que eu fiz, há mais ou menos um ano atrás, primeiro vídeo, que eu falei que a tendência desse canal era mostrar experiências que a gente tem com Deus, né, que a gente convive, experiências que eu tive desde o ano de 2020 para cá. Eu já tive experiências com Deus há mais tempo do que isso, muito tempo atrás. Só que eu ainda não tinha discernimento das coisas, eu não tinha palavra ainda, não lia muito a Bíblia, não sabia distinguir uma coisa da outra. Então muita coisa que eu falei, que eu tive, caiu em descrédito, muitas vezes na boca de muita gente que não crê. Bom, eu falei que em Romanos 14 fala que nem todos creem, certo? Mas eu também falei sobre apóstolos e pessoas que tiveram experiências sobrenaturais, experiências de milagres e sinais e maravilhas de Deus, cujo ser humano não pode explicar. Está além da lógica humana. Jesus falou o tempo todo que o reino dele não é deste mundo. A gente que está com um certo reino aqui na Terra, que de tudo a gente já acha que sabe. Bom, hoje eu vou começar a mostrar, nesse primeiro vídeo, os desenhos que eu tive de experiências sobrenaturais com Deus, sonhos que eu também já tive. Irmãos, quem quiser crer no que eu vou começar a dizer e a mostrar, tudo bem. Quem não quiser, tudo bem. Romanos 14 fala que nem todos têm a mesma fé, nem todos creem na mesma coisa. Jesus, no próprio lugar onde ele morava, ele não tinha crédito lá. Muitas pessoas que falavam, quem é que está fazendo esses milagres? Quem é que está fazendo isso tudo? Jesus de Nazaré. Ah, Jesus de Maria, ali, José. Ah, tá. Deixa pra lá. O povo não acreditava que Jesus era o Messias. Não acreditava que Jesus tinha esses poderes que vinham diretamente de Deus. Então, às vezes, você quando está em um lugar que você fala de experiências sobrenaturais com Deus, você não tem crédito no mesmo lugar onde você vive. Às vezes Deus pega você e te leva para outro lugar para que você tenha crédito lá. Olha, a passagem das Escrituras Sagradas diz o seguinte, que Tomé, mesmo andando com os discípulos, mesmo vendo várias coisas de glórias e sinais e maravilhas de Deus, cura, expulsão de demônios, mesmo assim, quando Jesus ressuscitou, Tomé não acreditou. Como pode um homem que tanto sabia de tudo ali em relação a Jesus, e quando Jesus disse que ressuscitaria, ressuscitou e ele não acreditou? Foi obrigado ele ter que tocar em Cristo para ele ver que Jesus era em carne, Jesus era real, ele estava ressurreto e com um corpo divino, um corpo glorioso. Então eu vou ler uma passagem da palavra de Deus antes de começar a explicar cada experiência que eu já tive. Não tem como explicar todas aqui, porque eu vou explicar e vou mostrar desenhos que eu tive de 2020 até aqui. Ontem à noite eu tive uma experiência nova com Deus. Depois eu vou explicar como vai ser, como foi. Mas eu já tive outras experiências além desses anos para trás. Irmãos, é o seguinte, querendo ou não, qualquer religioso, qualquer cristão, que já me disse até na minha cara que não acredita nas minhas experiências, tudo bem, cara, não é obrigado você acreditar. Mas eu nunca vou negar as experiências que eu tive com Deus, porque o Espírito Santo testifica a você aquilo que você teve com Deus era real. O Espírito Santo testifica, ele usa pessoas, entendeu? Ele fica no teu coração. Você lembra de detalhes mínimos, e lembra de coisas que às vezes você não pode falar, porque Deus não permite. Mas o Espírito Santo testifica. A palavra de Deus diz que o que é da carne testifica o que é da carne. O que é do Espírito testifica o que é do Espírito. Então, eu já escutei pequenos milagres de amigos e pessoas de igreja que falaram, pô, eu estava com uma dor de cabeça, orei e Deus fez parar a dor de cabeça. Eu estava vomitando, eu tinha algo estranho que quando eu orei, a minha fé em Deus e no que Ele pode fazer, Ele me curou. Então, que quando a gente fala, outras pessoas falam que teve um encontro com Deus, uma coisa muito gloriosa, as pessoas não creem mais. Deus é um Deus que só faz isso. Só faz isso, Ele não faz outra coisa além do pequeno. Deus é um Deus de coisas simples.
Mas Deus é um Deus de sinais e maravilhas, porque a glória dele é plena, é infinita. Não tem limite. Então, antes de tudo que eu vou mostrar que sirva para edificar a fé daqueles que estão com a fé fraca. Assim como eu várias vezes fiquei com a fé fraca. Eu já me afastei da presença de Deus por mais de 10 vezes. Saí da igreja, caminhei por caminhos tortuosos. Fiz coisas que desagradam a Deus, como eu faço até hoje, porque eu sou pecador. Eu não sou perfeito. Mas eu tive um encontro com Deus em 2020. Um encontro no qual eu não pude mais negar nada da glória dele. E um encontro que não vai fazer mais eu sair da presença dele. Eu posso enfraquecer na fé, eu posso ficar triste, eu posso ficar abalado, cansado. Mas isso é uma coisa que nunca mais vai acontecer na minha vida, é eu sair da presença de Deus. Bom, começo com João, capítulo 11, versículo 40. Disse-lhe Jesus: não falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Olha a pergunta. Eu não te falei que se você crê, verá a glória de Deus? Jesus passou por locais onde ele não podia operar milagres. Se ele era filho de Deus, por que ele não pôde operar milagres? Porque ele não tinha o poder? Ele era charlatão? Ou o povo não creu? Porque toda a nossa vida depende da fé. Certo? Então eu não disse a você, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? É tudo na base da fé, na crença. Abacuque, capítulo 3, versículo 4. Seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão. Oh, aleluia. Onde se escondia o seu poder. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E quero deixar mais uma passagem. Isaías 60. Levante-se, refulja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Bom, olha o que Abacuque disse. Em Abacuque falou, da mão de Deus lampejavam raios, onde escondia toda a glória dele. Bom, Ezequiel também viu a glória de Deus, e quando ele comentou, como no vídeo passado, teve pessoas que disseram que o que Ezequiel viu é porque tomava umas ervinhas. Ezequiel não pode falar totalmente da glória dele, porque ele viu uma coisa que é além do sobre-humano, do sobre-humano. Algo que não podia se explicar. Ele tentou explicar o máximo que ele pôde. E a gente tenta interpretar o que ele falou. Tá entendendo? Muita coisa a gente interpreta, mas nem tudo na palavra de Deus se interpreta. Quando Deus fala algo específico para você, não é para você interpretar, é para você aceitar aquilo que ele te disse. Outras coisas se interpretam, não tudo. Eu quero começar com este desenho aqui. Esse desenho eu tive essa visão, o arrebatamento de espírito, em 2020, em setembro de 2020. Eu estava ajudando um primo meu a limpar a casa, no interior. Então, quando deu mais ou menos volta de 5h40 da tarde, fomos para casa, eu fui ver o que tinha para jantar. A minha tia ainda estava fazendo a janta. Então peguei o celular, que no tempo era um A10, fui jogar, e enquanto eu estava deitado na cama, deu mais ou menos às 6 horas da tarde, eu vi tudo ficar preto, tudo ficou escuro, ficou preto, do nada, como do jeito que eu estou aqui, e fecho os olhos e tudo fica escuro. E eu acordei. Quando eu abri os olhos, irmãos, a primeira coisa que eu notei, eu estava deitado, eu olhei para os meus pés. Meus pés estavam descalços. Eu estava com um traje branco, reluzia. Eu estava em cima de algo que parecia um paralelepípedo gigante, com uma mesa de pedra. Olhei para o meu lado direito, tinha várias pessoas, todo tipo de cabelo, pessoas carecas, pessoas com cabelo colorido, pessoas idosos, crianças, adolescentes, tinham velhos, adultos normais, todos estavam de joelho, com as mãos assim, não um com a mão no outro. Todos eles estavam assim, individualmente, olhando para mim, todos estavam sorrindo. Assim. Olhei para a minha esquerda, tinha várias pessoas da mesma forma. Tanto que tinha pessoas que até era estranho a gente olhar a aparência. Mas estavam lá, e todos estavam assim. Todos estavam sorrindo em minha direção. Eu estava meio assustado com aquele povo. E eu olhei
vi que eu estava em cima de uma pedra e fui subindo um pouco, fui me levantando um pouco mais. Quando eu olhei do que eles estavam ajoelhados, irmãos, eu dei de cara com algo que parecia vidro, com algo que parecia cristal. O chão parecia cristal. Eu não vou dizer que era cristal, eu vou dizer que parece, porque eu não sei que material era aquele, mas parece com cristal. E pegando desse chão, no meio tinha uma rua, onde separava um gramado verde e outro gramado verde. Essa rua era com o mesmo material do chão, e ela ia muito longe e virava para a direita. Nessa virada da direita tinha um banco, na viradinha da direita. O banco também era feito com o mesmo, aleluia, com o mesmo material do chão e daquela rua. Brilhava, cintilava muita luz, ao mesmo tempo era meio colorido, azul, vermelho, amarelo. Então, quando eu olhei para o céu não era igual ao nosso. O céu ele era colorido, o céu parecia uma criatura viva, porque o céu se mexia, o céu parecia água, parecia um oceano se mexendo. O céu mudava de cor constantemente, e no meio eu vi aquela luz vindo cada vez mais forte, aumentou de tamanho, e quando eu menos esperei eu vi que era um homem que estava sentado no trono. Aleluia, Deus. E eu senti muita paz. A palavra de Deus diz que Ele nos dá uma paz que excede todo entendimento. Eu senti muita paz, uma paz que eu nunca senti nem mesmo dentro da igreja, nem em local nenhum. Eu comecei a ficar alegre, eu comecei a sorrir, eu esqueci daquelas pessoas que estavam do meu lado. Eu não olhava mais para outro lugar, eu só olhava para aquele homem sentado. Ele segurava um cajado na sua mão direita. O cajado era com um material parecido com o chão. Aleluia, Senhor. Reluzia muito, o rosto dele era muita luz, eu não via outra coisa a não ser luz. Mas eu vi que ele estava sentado. Do corpo dele reluzia a luz, que a luz passava pelo céu. Andava, subia, descia, andava pelo céu inteiro e voltava para ele. Assim como em Abacuque, aleluia, Deus, eu vejo agora na mente. Assim como em Abacuque fala, seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão. Raios, luzes saíam dele, andavam, passeavam pelo céu e voltavam para ele. Parecia que tudo que estava ao redor de Deus, tudo era vivo, porque Deus é vida, aleluia. Então eu vou mostrar agora para vocês o desenho, vou contar uma pequena história que tem por trás deste desenho. Irmãos, tomara que vocês consigam ver bem. Olhem bem. Não sei se dá para ver direito. Aqui é a pedra na qual eu estava deitado. Aqui era o chão, que as pessoas estavam ajoelhadas, que pareciam com cristal. Aqui é a rua, que dividia os matinhos verdes. Aqui é a rua com o mesmo material do chão. Aqui é um banco feito de cristal. Aqui é o céu com nuvens. E eu pintei colorido porque o céu mudava de cor constantemente. Aqui está o homem sentado no trono, aqui é os joelhos dele, com um traje. Aqui uma mão e aqui outra, e numa das mãos segurava um cajado. Essa luz saía do seu rosto, e essas luzes aqui embaixo saía dele, passeava pelo céu e voltava para ele. Aqui era algo, coisas brilhosas que me lembravam estrelas, mas não posso dizer que era. E irmãos, eu não consigo, quando eu fui contar essa experiência, eu estava muito fraco, eu não conseguia falar, eu não conseguia se mexer. Eu fui falar para meus primos que também eram crentes, e eu fui tentar explicar e não conseguia. Eu tive que demorar muito tempo para não poder voltar à força, eu me tremia muito. Quando eu voltei dessa experiência, que eu voltei na cama, o celular caiu no meu peito, e aí eu não sabia o que falar. Então o que eu quero contar, irmãos, é o seguinte. Na hora de eu fazer esse desenho, eu não me lembrei de nenhuma pessoa daquelas que tinham lá. Só me lembrei de uma, que é esta pessoa aqui. Esta pessoa aqui, feliz, pulando, com esse cabelo vermelho. Este eu não sei quem é. Eu não tenho ideia de quem é. Só sei que estava lá. Essa pessoa. Irmãos, vejam bem o que eu vou falar. Chega, eu estou começando a me arrepiar, aleluia. Eu estava perambulando, uma semana mais ou menos depois desse desenho, que eu fiz esse desenho. Eu estava perambulando pelo Instagram e eu vi que tinha uma pessoa online. Senti uma vontade enorme de mandar esse desenho para essa pessoa.
Então essa pessoa, depois de um tempo, mandou um áudio perguntando por que eu mandei o desenho. E eu falei, não, só tive vontade de mandar. Se você não gostou, não tem problema, pode apagar. Aí a pessoa me perguntou, eu quero saber qual foi o motivo de você desenhar. E eu expliquei, bom, foi algo que eu tive com Deus. Eu não sei se você é crente, se você é ateu, eu não sei. Eu tive uma experiência com Deus, se você quiser eu digo. Então mandei vários áudios detalhando tudo que eu vi, detalhando tudo que eu ouvi lá. Porque eu não só vi, eu ouvi. Então depois de um tempo, essa pessoa mandou um áudio. E eu conheci ela bem e a mãe dela. Ela é cristã, ela é uma serva de Deus, uma filha do Pai. Assim como a mãe dela. E ela contou para mim que uns dias antes teve uma experiência com Deus, onde ela teve uma visão no momento de oração, e no momento que ela teve essa visão, ficou na mente dela. Mas depois veio na mente dela que o que ela viu foi algo só da mente, não era real. Quando eu mandei esse desenho, ela me contou que ela viu esta mesma coisa. Ela viu tudo isso aqui que eu estou desenhando. Sabe quem é essa pessoa? É essa menina aqui. Ela estava lá no mesmo horário que eu. Ela viu o que eu vi. Muita coisa que eu cheguei a ver, ela não chegou a ver porque ela ficou perplexa, olhando simplesmente para Deus e o que havia ao redor da glória dele. Aleluia, Senhor. Eu conheci essa menina, ela tem um canal no YouTube. Vocês podem procurar Jaque, ou se vocês escreverem SZ Miglis, o canal dela vai aparecer. Porque ela é muito usada por Deus e fala da palavra de Deus constantemente lá. Eu conheci essa menina, fiz amizade com ela. Ela pegou esse desenho, tirou uma foto, postou no Instagram, botou uma música e falou: como pode uma pessoa que você não conhece desenhar uma experiência que você teve? Irmãos, Deus simplesmente me usou, mostrando um pouco da glória dele. Mas para mostrar àquela menina que o que estava vindo na cabeça dela era Satanás colocando na mente dela, o que ela viu não era real. O que ela viu era algo da mente dela. Irmãos, a glória de Deus está além do que a gente imagina, irmãos. Irmãos, isso aconteceu em setembro de 2020, irmãos. Eu não pedi, eu simplesmente estava jogando no celular quando eu apaguei e comecei a ver tudo isso. Irmãos, o que eu ouvi lá foi coisas parecidas com sons de berrante. Sons de berrante que ecoavam por todo lugar. Eu não via quem é que estava tocando, eu estava perplexo olhando para Deus. Para Deus sentado no seu trono, exalando a sua glória, a sua luz. Irmãos, depois desse desenho, eu comecei a buscar mais a Deus, eu comecei a ler mais a palavra, eu comecei a buscar a Deus constantemente sem cessar. Eu buscava a Deus no banheiro, eu buscava a Deus dentro de casa, eu buscava a Deus na cozinha. Se não tivesse ninguém, eu buscava a Deus dentro do quarto. E eu buscava a Deus às vezes de noite com meu primo em um buraco atrás do quintal da minha casa. Tá entendendo? A gente fez um buraco lá onde a gente buscava a Deus. Quando a pandemia veio, o pico da pandemia fechou as igrejas. Então a gente buscava a Deus em um buraco todas as noites. Eu e meu primo passamos um ano todas as noites buscando a Deus, e nós vimos e ouvimos coisas naquele lugar à noite que muitos crentes não têm ideia do que a gente viu. E eu vou contar aqui, porque Deus usou essa menina, Jaque, que a partir daquele dia, todas as experiências que eu tivesse com Deus, eu tinha que contar, independente do que irmãos, amigos, pastores ou a minha família falasse que era errado ou não. Hoje eu entendo. Eu ainda não tinha um entendimento pleno, mas hoje eu entendo o porquê que os discípulos de Cristo morreram sem negar o que eles viram. Porque hoje eu entendo. Essa não foi a única experiência que eu tive, não. Essa foi o abrir de portas de experiências sobrenaturais que eu tive com Deus. E tive experiências no tempo que eu ainda era adolescente, que eu não sabia que era Deus. Então eu vou contar isso em algumas partes. Eu ainda tenho outros desenhos para mostrar. Vou tentar diminuir o tamanho do vídeo, mas eu quero que vocês se apeguem ao que a palavra de Deus fala. Que jovens terão visões, velhos sonhos, tá entendendo? Vão ter profecias. Deus derramou o Espírito Santo até nós. Do Santo Espírito derramou sobre toda a carne. Nós temos o Espírito Santo, nós temos um pouco da glória no nosso corpo. Cabe a cada um manifestar isso. A palavra de Deus diz: buscai os dons com zelo. Buscai os dons, porque os dons vêm de Deus e são presentes para nós. Existe o dom de profecia,
existe o dom de cura, existe o dom de línguas. E antes eu não acreditava na língua dos anjos, eu acreditava só nos idiomas. Até que eu estudei muito a Bíblia e vi coisas lá que está falando sobre a questão da língua dos anjos. Existe o dom. Qual é o outro, meu Deus? Fugiu da minha mente. O dom de línguas, de profecia, o dom de cura, o dom de expulsar demônios. São dons que você tem que buscar em Deus. Tem pessoas que Deus escolhe para ter os dons, mesmo que a pessoa não tenha pedido. Mas tem pessoas que se você pedir, Deus vai te dar. Mas que tem que ser usado para o reino. Não é para se vangloriar porque está vendo algo espiritual. Ó, estou vendo, eu sou melhor do que qualquer um. Não. É para a glória, para a edificação da sua fé e para a edificação da fé daqueles que estão com a fé muito fraca. Cada dom que Deus reparte com cada pessoa, com o intuito de levantar o reino de Deus aqui na terra, no intuito de levar a palavra, estabelecer o reinado de Deus aqui, aleluia, glória a Deus, estabelecer o reinado de Cristo aqui. Cristo teve todos os dons que Deus poderia dar, mas depois ele repartiu os dons para cada um. O corpo de Cristo tem várias partes. Você é usado em alguma parte, você tem algum dom. Ele pode simplesmente ainda não ter sido manifestado. Mas se você pedir, pede para Deus tocar em você, toca no teu coração. Pede para Deus manifestar o dom em você. Ativar esse dom para que você seja usado como um vaso de honra. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Que você seja usado para a honra e glória de Deus. Para manifestar os dons. Para que a igreja, ela seja luz. Você é luz. Você é luz aqui no mundo. Você não pode ficar em meio às trevas. Mas se porventura você ficar no meio das trevas, Deus ativará em você alguma coisa que vai libertar a luz. E a partir de você essa luz vai se espalhar, porque os dons não é para você. Os dons é para ser usado. Os dons é para ser usado, porque você veio para servir. Nós viemos para servir todos aqueles que estão necessitados. Então que essa reflexão sirva, coloque na sua mente que Deus tem algo maravilhoso com você.